Vamos seguindo e falando de esporte com a Caliandra Alves Dias, nossa torcedora do Barcelona, que vem com a sua camisa do Corinthians. Isso aí é a camisa do Corinthians? Do Barcelona? Tem o símbolo do Barcelona? A camisa é essa aí, Caliandra? Todo mundo quer saber. É uma camisa do Harry Potter, que eu gosto de Harry Potter, então aqui tem as casas da... Mais uma, ó, Fernanda. Mais uma, nossa. segundo a Fernanda. Muito bem, bom, vamos falar de esporte e vamos começar falando de Grêmio. Tá na outra página, Fernando, porque o Tricolor ontem, mais uma vez, assombrou o time do ex-goleiro do Ipiranga, Carlão, e fez uma goleada. Ontem venceu na Arena 4-0, como estreia do Montoya, que entrou, marcou o gol de Marinho. A torcida chama, né, o Marinho de Di Marinho, então ele também voltou a balançar as redes. Jael também marcou, o Luan também marcou. Então, assim, o Grêmio venceu o São José aqui, como diz o título, sem nenhuma dificuldades. O Everton marcou. Então, assim, o Grêmio vem numa grande ascensão, principalmente com esses jogadores, né? Jogadores que a torcida espera muito desempenho dentro de campo. Então, Everton, Marinho. Marinho que foi muito criticado no passado, após aquele vídeo dele, né, tipo, se convidando para ir pro Flamengo. Então, e causou um problema grave pro Renato, essa história do jogo de ontem, porque é o seguinte, Marinho fez um golaço no primeiro tempo e o Montoya fechou depois a goleada. Quem é que vai ficar com essa vaga, o Montoya ou o Marinho? Vai falando enquanto eu pego a minha folha. Olha, eu acho que o Marinho, né? Mas, obviamente, a gente tem muito aí a ver em relação ao Grêmio dentro de campo. Obviamente, na Libertadores da América, o Renato vai ter também uma grande dificuldade para escalar os titulares. O Grêmio aí tem bastante titulares para vagas de atacante, como é o caso do Viseu e de Jael, e também do Tony Anderson, que estão aí disputando essa vaga. Então, esse ano, o Renato tem mais peças para utilizar, como não foi no ano passado, né? Então, ano passado, o departamento do Grêmio também precisou aí recuperar os atletas em relação aos jogos que foram Libertadores, Recopa, Gauchão, depois Copa do Brasil. Mas esse ano, eu acho que o Grêmio tem uma situação mais leve do que em relação ao ano passado. Obviamente, o Renato também vai ter várias opções para mudar o Grêmio taticamente dentro de campo. Eu não sei o que aconteceu com o Marinho, mas eu posso dizer o seguinte, olha, ele está jogando o melhor futebol que ele jogou na carreira dele. Depois desse golaço de ontem, o que ele vem fazendo nesse início do Campeonato Gaúcho, realmente é um jogador aí que vai contribuir muito pro Grêmio. Nós vamos falar bastante dele esse ano. E ele entrou muito bem, né? Tipo, desde a primeira rodada do Gauchão, ele entrou também com bastante movimentação, participando das jogadas, bastante proativo nos jogos. Então, era isso que a torcida do Grêmio esperava. Obviamente, ano passado, ele veio com baixo rendimento, talvez por um problema de confiança de si mesmo. Então, assim, talvez também pelas críticas da torcida que, né, porque a contratação dele foi muito esperada. Né? Então, ele veio para Porto Alegre, não deu muito certo nos primeiros jogos, acabou sendo criticado pela torcida, e a gente sabe que quando a torcida critica, o jogador perde um pouquinho de confiança. E ele perdeu totalmente a confiança e credibilidade no fim do ano passado, quando vazou aquele vídeo dele se convidando para o Flamengo, depois ele pediu perdão, a torcida perdoou, mas a gente já tem o nome dele marcado, né? Então, qualquer coisinha aí que aconteça dentro de campo, ele vai ser cobrado pela torcida. Mas o Renato, como eu e o Fernando estávamos conversando semana passada com o Odair, que jogou no Grêmio, ele falou que o técnico precisa ter o elenco na mão. Então, o Renato, ele é mais que um treinador. Ele é um psicólogo dos jogadores. Então, talvez o Renato aí tenha conversado com o Marinho e feito com que a confiança dele voltasse. Então, ele tá vindo numa grande ascensão. Eu acho que ele tem muito ainda a dar para o Grêmio e também talvez esse ano possa ser um dos personagens principais do elenco do Grêmio. Muito bem. Bom, e antes de a gente chegar na tabela, vamos falar também do Internacional, porque a gente falava em treinador. O Odair Helma foi chamado aí ontem pela direção do Colorado. Quer saber por que só botou o argentino lá dele? Como é que é o nome dele? Que é Colorado. O argentino lá aos 43 do segundo tempo, Calendo. O que está acontecendo com o Internacional? Olha, eu acho que o Inter, por ter montado uma nova equipe, por ter trazido grandes jogadores, o técnico ainda está um pouquinho perdido em relação ao que colocar. Ano passado a gente comentava sobre isso com o antigo técnico aqui da cidade, tipo, pô, o cara tá meio perdido, o cara não sabe qual peça colocar. Pode falar o nome dele, Márcio Nunes. Márcio Nunes, né? Então, assim, o Márcio muitas vezes fazia confusão dentro do jogo, acabava se perdendo. Eu acho que o Odair tem um pouquinho disso. Ano passado nós vimos o Odair com uma boa campanha do Inter no Campeonato Brasileiro. Então, assim,
A campanha do Inter, obviamente, tem mérito dos jogadores, mas também tem mérito do treinador. Então, eu acho que esse ano o Odair ainda está um pouquinho confuso em relação às peças que ele pode colocar dentro de campo e talvez isso esteja atrapalhando. Obviamente, é início do Campeonato Gaúcho. Ano passado, o Grêmio também passou pela mesma situação, mas o Grêmio se recuperou. E com o elenco que o Inter tem, o Inter também pode muito bem se recuperar. Muito bem. Vamos falar da classificação, como é que ficou a tabela e como é que ficou os resultados da quarta rodada. Bom, a quarta rodada foi encerrada ontem com 2 jogos do Grêmio, que venceu o São Luís por 4-0. O Juventude e o Brasil de Pelotas ficaram em 2-2. O Pelotas aqui que venceu o São José. O Avenida e o Aimoré que ficaram em 0-0. O Novo Hamburgo que venceu o Caxias por 2-1. O Veranópolis e o Inter que ficaram no empate em 1-1. O Grêmio é líder da competição com 10 pontos, seguido de Caxias, Pelotas, Novo Hamburgo com 7 pontos, São José, Aimoré com 6, Internacional e Juventude com 4. Aí aqui no meio da tabela nós temos o Veranópolis e o Avenida com 3 pontos, o Brasil de Pelotas e o São Luís com... O Brasil de Pelotas com 3 e o São Luís com 2. Então, se o Campeonato Gaúcho terminasse hoje, o Brasil de Pelotas e o São Luís já estaria rebaixado para a divisão de acesso. Muito bem, lembrando que nessa rodada agora Grêmio e Inter voltam a campo para fazer mais uma vez vai ser jogaço, porque o Grêmio enfrenta o Caxias pela liderança do campeonato e o Inter enfrenta o Brasil de Pelotas, o Brasil que está na situação do desespero e o Inter está quase ali, né? E agora, para esse jogo de Caxias, que vai acontecer lá na Serra, a torcida do Grêmio pode entrar com a camisa. Então, assim, esse deve ser o terceiro jogo, né? Então, a partir desse terceiro, a torcida do Grêmio e as organizadas já teriam um espaço como visitantes. Só que o Grêmio foi punido, né, com 6 jogos também. Por quê? Porque a Federação Gaúcha, ela é um pouquinho confusa, né? A Federação Gaúcha, ela dá punição, né? Tipo, quase nada confusa. Ela dá punição, só que ela quer que os times do interior tenham que dar um jeito para fazer a fiscalização. Tipo, Caxias, tipo, São Luís. Inter e São Luís, o primeiro jogo foi em Juí. Como é que o São Luís vai fazer a fiscalização e vai dizer, querido, tu que tá comprando ingresso, tu é torcedor do Inter ou tu é torcedor de São Luís? O cara compra ingresso, chega lá com a camisa do Inter. Aí a Federação Gaúcha quer proibir os torcedores de entrar, sendo que eles não dão um amparo para esses clubes do interior. Então, a Federação Gaúcha, tanto a Federação Gaúcha quanto o STJD, são muito confusos. Eles podem dar, sim, a punição, só que eles têm que dar um amparo para os clubes. E aí, o Grêmio conseguiu reverter, conseguiu fazer um acordo que eu acho muito injusto, porque o Pelotas, ele também está punido. E por que o Grêmio fez um acordo e os times do interior não podem fazer um acordo? Então, eu acho que a federação, ela puxa muito para Grêmio e para Inter, quando, na verdade, teria que ter um amparo geral para todos os clubes. Porque assim fica um pouco confuso, né? Pô, o Grêmio e o Inter foram punidos, agora não são mais punidos, e o Pelotas continua punido? É um pouco injusto isso, se nós formos ver. Mas isso acontece com os times do interior, né? Então, eu acho que os clubes do interior deveriam se unir em prol para que esse tipo de ocasião não aconteça. Olha, tá mais que na hora de trocar a presidência da Federação Gaúcha. Já falei isso aí e pro novo eleito não dá mais. Essas confusões que ele vem aprontando nos últimos anos é realmente lamentável e vai acabar com o seguinte, uma coisa que muita gente aí quer lá na capital, aí. Vai ter futebol aqui no estado, só Grêmio e Inter mesmo. No interior tá cada vez mais difícil de fazer. Bom, por falar de futebol no interior, vamos falar do nosso querido Ipiranguinha, que é o seguinte, tá se preparando, tá vindo aí a Copa do Brasil e a preparação física segue intensa, Caliandra, e o Alexandre Andrés é responsável por esse time. Exatamente, e um dos principais desafios do Ipiranga nesse início de temporada foi realizar uma pré-temporada em menos de 30 dias. Então, o Ipiranga iniciou a sua preparação no dia 4 de janeiro e agora, dia 4 de fevereiro, vai fazer um mês. E dia 6, o Ipiranga estreia na Copa do Brasil contra o Votuporanguense. Então, assim, o Ali contou aqui detalhadamente os desafios que ele teve nesses 30 dias. Ele também salientou aí que, durante essa pré-temporada, durante esses dias, nenhum atleta aí teve algum problema físico, o que é um grande mérito, já que muitas vezes a gente vê casos de jogadores, por exemplo, do Inter, que mal nem foi apresentado e acabou se lesionando. Então o Ipiranga não tem esse problema, tá com todos os jogadores 100% aí para a estreia na Copa do Brasil da semana que vem. Muito bem. Bom, na base do Canarinho, a gurizada foi destaque lá na Copa Maravilha de Futebol. Destaque que acabou eliminado ontem. Destaque que acabou sendo eliminado, né? Eles foram eliminados ontem, então eles retornam para Erechim, mas aí a garotada, né, pode participar dessa competição e até a fase que chegaram conseguiram aí ter uma ótima campanha, infelizmente acabaram sendo eliminados.
Quem também foi eliminado foi o Atlântico pelos Cachorrões, Fernando. Tomaram 1-0 dos Cachorrões, a cachorrada com o time das curas, lá do Campeonato Não. Parece que o Atlântico segue sem ganhar um título, hein? Segue, né? Até Nem em na torneio de verão. Até Bom, né, pro pessoal que assiste muitas vezes e não assiste os outros programas, né? Então esse torneio de verão é realizado lá em Dayal. Então o Atlântico, ele dividiu o seu elenco em 2 times. Esse aqui é o Ascurra JHC, que tem como aqui... Esse seria o time principal, né? Com o goleiro Careca. E eles foram eliminados. Esse jogo aconteceu na quarta-feira, eles foram eliminados. Então, ontem entrou o outro Atlântico, né? Que representa o Ascurra, mais uma academia da cidade lá. Então, assim, eles perderam por 6-4. Eles chegaram a estar na frente do placar, cederam um empate, depois levaram uma goleada, depois levaram uma virada e não conseguiram aí acabar revertendo. Bom porque os 2 Atlânticos foram eliminados porque eles voltam junto, né? Porque daí o outro teria que esperar até a final, né? Então... de todo mal não ficou Vamos ruim. voltar junto, né? Mas vamos ver aí como que a diretoria vai falar em relação a isso, né? Porque, obviamente, é um torneio de verão, né, gente? Mas, mesmo assim, o Atlântico, né? Por ser Atlântico, tinha a obrigação de chegar até a final. Muito bem. Bom, encerramos o esporte. Fim de semana vai ter mais informação, né? Vai ter mais rodada completa do Campeonato Gaúcho.